E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o canal Mundo Curiosidades. Antes de começar, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like para fortalecer. E bora para o resumo da novela Chamas da Vida. Vivi diz para Lincoln que é loucura resgatar Demorou. Lincoln diz que quer resgatar um amigo com quem ele tem uma dívida. Vivi diz que vai pensar. Júnior chega para tomar café de manhã. Raíssa pega Gabriel e sai da mesa. Júnior estranha a reação de Raíssa. Lourdes e Suelen falam para Júnior que vão investigar. Beatriz e Manu disputam um comprador de carros. O comprador prefere fazer negócio com Beatriz. Manu fica irritada. Vilma diz para Xavier que eles têm que torcer para Vivi cair na conversa de Lincoln. Xavier diz para Vilma que mandou um moleque no reformatório pressionar Demorou para que ele fique de bico fechado. Marcos espiona Xavier. Pedro e Carolina chegam à delegacia para falar sobre o sumiço de Antônio. Xavier desvia o olhar para Marcos. Marco diz que vai falar com o delegado. Carolina diz para Pedro que Xavier não olhou no olho dela. Pedro diz que o dia de Xavier vai chegar. Falso diz para Pedro que Antônio não deu entrada em nenhuma delegacia e hospital. Pedro diz que Antônio discutiu com Mercedes. Carolina diz que é bom eles investigarem. Antônio é monitorado no hospital, enquanto a enfermeira faz curativos nele. Antônio tem um sonho. Guilherme diz para Michele que tem certeza de que Demorou está acobertando Lincoln. Xavier diz para Lincoln colocar mais pressão em Vivi. Lincoln diz para Xavier não fazer mais maldades com Demorou. Xavier diz para Demorou que tem que apanhar no reformatório. Lincoln vai embora chateado. Demorou apanha no reformatório e pensa nos bons momentos que teve com Vivi. Susana fala sobre Rosicler, que vai impedir que Guilherme e Michele fiquem juntos. Rosicler manda as seguranças retirarem Susana. Margarete encontra Demorou e fica pasma com os machucados dele. Demorou pede desculpas. Ivonete diz para Tuquinha que Suelen está gostando de Thomas de verdade. Casé diz para Júnior que Tomás está dando em cima de Suelen. Manu diz para Diego que está rolando um clima entre Beatriz e Tadeu. Marreta pergunta se Manu está com ciúmes de Tadeu. Beatriz diz para Vilma não cancelar o contrato das quentinhas de Bitro e Tuquinha. Vivi, Guga e Cíntia vão visitar Demorou no reformatório. Vivi se espanta com os ferimentos de Demorou. Demorou diz para eles irem embora porque está com vergonha. Lourdes procura alguns contratos antigos nos arquivos de Roberto e uma placa de Fênix cai. Roberto fica na saia justa. Vivi diz que a vida de Demorou está em risco e conta que Lincoln o procurou. Demorou pede que ela fique longe de Lincoln. Vivi pergunta para Demorou se Lincoln armou para ele. Demorou diz para Vivi que Lincoln não armou para ele. Ela olha no olho de Demorou e pergunta se ele está mentindo. Demorou nega e Vivi diz que acredita em Demorou. Roberta diz para Lourdes e Rosicler que não sabe como a placa de Fênix apareceu lá. Rosicler diz que a placa tem que ser levada para Eurico. Roberto diz que só pode ser coisa de Vilma. Ele pega a placa e vai até a sala de Vilma. Beatriz pega a placa curiosa. Vilma diz que Roberto é a Fênix. Beatriz diz para Vilma não acusar Roberto. Ela ameaça a Vilma de morte. Beatriz impede Roberto. Pedro fica irritado ao saber que Vivi foi visitar Demorou. Susana não deixa Michele e Guilherme se beijarem. Guilherme diz que beijo não contamina. Alete avisa Tomás que convidou os conselheiros da fábrica para um jantar, para tirar Vilma da presidência. Tomás diz que vai levar Suelen com ele. Suelen aceita. Tomás diz que Ivonete e Casé vão morrer de ciúmes. Um dos conselheiros avisa a Vilma que Alete está armando um jantar para tirar a presidência dela. Carolina chama Ivonete para jantar. Léo tenta chamar Beatriz para ir a um barzinho, mas Tadeu liga e convida para sair. Léo desconfia. Tuquinha diz para Brito que eles vão servir as refeições na pensão para se vingar de Vilma. Falso pergunta como Lourdes achou a placa de Fênix. Falso diz que eles vão ver as digitais na placa. Xavier aparece com um carro novo na delegacia. Marcos desconfia de Xavier, diz que usou a poupança para comprar. Xavier ameaça Marcos. Antônio sonha que Léo e Beatriz estão morando juntos. Tadeu vai à prisão para encontrar Beatriz. Vilma dá em cima de um conselheiro. Ele diz que acha que Vilma é mais capacitada do que Alete para comandar a fábrica. Casé diz para Sueli que não tem nada a ver ir ao jantar com Thomas. Ela diz que ama Casé e que foi ele e Ivonete que inventaram de fingir que os dois namoravam. Júnior pergunta para Thelma se ela contou para Raíssa o segredo. Thelma nega. Ela diz que Raíssa está esquisita. Brito pede desculpas para Margarete por não ter cuidado de Demorou. Thelma pressiona Raíssa para agir com naturalidade. Com Júnior, Raíssa fica irritada.
Lourdes sente um clima e escuta de longe a chantagem de Thelma contra Raíssa. Tomás diz para Arlete que eles têm que tirar o poder de Vilma. Lourdes diz para Thelma que sabe que ela está armando alguma coisa contra Raíssa. Thelma se faz de desentendida. Lourdes diz que sabe lidar com bandidos e é melhor ela ficar longe de Raíssa. Vivi diz para Lincoln que vai ajudá-lo a resgatar Demorou. Ivonete diz para Suelen que ela está dando em cima de Thomas. Suelen diz que ama Casé e Thomas é seu chefe. Vilma chega de surpresa no jantar de Arlete com conselheiros. Vilma, com ironia, diz que o jantar de Arlete vai ser animado. Ivonete tenta bater em Vilma. Arlete fica irritada ao ver Leopoldo. Ele diz que podia levar acompanhantes. Tomás diz para Arlete não entrar no jogo de Vilma. Pedro concorda e Arlete se controla. Marco diz para Fausto que Xavier comprou um carro novo. Fausto estranha. Marco diz que o carro é caro. Tem notado atitudes estranhas de Xavier. Xavier chega e percebe que Marco estava cochichando com Fausto. Tomás ensina Sueli a usar os talheres. Vilma diz que Arlete caprichou na qualidade do jantar. Tomás diz para os conselheiros que Vilma é incendiária. Vilma diz que não matou Walter e se faz de vítima. Carolina diz que eles vão contar tudo para os conselheiros. Lourdes diz para Raíssa que sabe que Thelma está a chantageando. Raíssa fica nervosa e diz que ela está enganando. Lourdes pede para Raíssa confiar nela. Raíssa conta que Gabriel é o filho dela. Lourdes diz para Raíssa contar a verdade para Júnior. Raíssa diz que não pode falar. Léo fica sabendo que a turma do Ferro Velho vai assaltar a loja de carros. Léo diz que a ideia só pode ser de Antônio. Manu diz que Beatriz está dando em cima de Tadeu. Vilma diz para conselheiros que está sendo acusado injustamente. Pedro diz que Vilma confessou os crimes na cara dele. Vilma conta que acharam uma placa de Fênix na sala de Roberto. Carolina rebate que Vilma que colocou as placas. Ivonete diz que Vilma colocou bombas na casa de Miguel. Vilma diz que não matou Miguel. Arlete diz para Judete que serviu uma sobremesa especial. Carolina pergunta de que lado os conselheiros estão. Eles se olham incertos. Roberto diz para Lourdes que a corda está estourando para o lado deles e que todo mundo está pensando que ele é um incendiário. Cíntia e Guga se beijam. Beatriz agradece a noite agradável que teve com Tadeu. Judete serve bananas flambadas de sobremesa. Vilma não consegue tirar os olhos das chamas. Observaram como Vilma fica olhando o fogo. Vilma percebe que está dando bandeira e se levanta. Arlete diz para os conselheiros que ela tem amor pelo fogo. Xavier liga cobrando Vilma. Marcos observa. Vilma vai acordar Guga no quarto dele e encontra dormindo com Cíntia. Vilma trata mal Cíntia. Guga diz que Vilma está com ciúmes, porque depois que Miguel morreu, ela ficou sozinha. Vilma dá um tapa na cara de Guga. Antônio acorda assustado no leito de hospital. A enfermeira diz que ele sofreu um acidente. Tadeu manda flores para Beatriz. Xavier sai para encontrar Vilma. Marcos segue Brito. Diz para Tuquinha que falou com os funcionários do GG, que está servindo refeições na pensão. Xavier espera por Vilma. Vilma chega do pagamento de Xavier. Marcos aparece ao lado do carro e aponta a arma para Xavier. Vilma pede calma para Marcos e diz que não é criminosa. Marcos diz a Xavier estar recebendo dinheiro de Vilma. Xavier tira a arma de Marcos. Vilma foge com o carro e Xavier prende Marcos com as algemas. Vivi diz para Pedro que perdeu a hora de ir ao colégio. Pedro fica sabendo que Antônio está internado em um hospital. Xavier diz para Marcos que infelizmente ele vai morrer. Marcos diz que Xavier é uma vergonha para a polícia. Xavier mata Marcos. Manu diz que Beatriz está colocando em risco o assalto à loja de carros. Diego diz que Tadeu sabe o nome verdadeiro de Beatriz e aonde ela mora. Beatriz diz que Tadeu nem imagina que ela conhece Manu. Beatriz diz que gostou dele. Marreta diz que bastou Antônio sumir para ela dar em cima de Tadeu. Lincoln arma com Vivi como eles vão resgatar Demorou. Tuquinha diz para Brito que estão com medo dos funcionários do GG não almoçarem na pensão. Ivonete bate em Mercedes e expulsa da pensão. Mercedes diz que eles vão se arrepender. Pedro diz para Antônio que eles têm que sair da casa com os documentos. Antônio diz que teve medo de morrer. O médico diz para Antônio que ele vai ter alta em 2 dias. Tadeu conversa com Beatriz. Mano não gosta e diz que Beatriz tem inveja dela.
e Beatriz diz que não vai discutir com ela. Manu fica sozinha na sala de Tadeu e revira o escritório dele. Marreta conta para Antônio que Beatriz também está trabalhando na loja e está saindo com Tadeu. Antônio desliga o telefone, chateado. Fausto pergunta para Xavier se ele sabe onde está Marcos. Xavier diz que deixou Marcos dar uma batida nos trens abandonados, porque ele insistiu. Fausto diz que é perigoso um novato ir até lá e pede para Xavier falar com Eurico. Xavier conta para Vilma que matou Marcos e diz que a situação está ficando fora de controle. Vilma acusa Suelen e Roberto de ter colocado bombas de fumaça na fábrica. Suelen pergunta se Vilma vai insistir em acusá-la de ser incendiária, se fosse por isso que tentou atropelá-la. Vilma diz que Suelen a está enfrentando. Vivi se arruma para ir ao reformatório e conta para Cíntia que vai ajudar Lincoln a tirar Demorou de lá. Cíntia fica brava com Vivi. Pedro chega e Vivi disfarça, dizendo que vai sair para estudar na casa de Cíntia. Pedro desconfia. Manu diz que o pai de Tadeu chegou com uma mala de dinheiro na loja. Ela diz para Marreta que eles têm que roubar a casa deles. Fausto diz para Xavier que encontrou o corpo de Marcos. Lincoln avisa Xavier que já está com Vivi no reformatório. Vilma avisa aos advogados que Mercedes já pode pedir a guarda dos sobrinhos. Demorou diz para Vivi que ela não deveria ter ido ao reformatório. Vivi avisa que combinou com Lincoln de tirar Demorou do reformatório. Demorou diz para Vivi que não podia ter feito isso. Vivi diz que Demorou irá morrer no reformatório. Começa um quebra-quebra. Demorou diz para Vivi que Lincoln armou uma armadilha e que não tem como ele fugir. Vivi diz que o único jeito de eles saírem correndo pelo corredor. Lincoln pega o diretor como refém. Demorou corre para o lado oposto de Lincoln, que manda os compassos seguirem Demorou. Arlete diz para Gildete que eles vão fazer uma festa de casamento para Carolina e Pedro. Carolina diz que Pedro tem uma festa simples. Ivonete diz para Pedro que faz questão de ser madrinha do casamento dela com Carolina. Pedro concorda, mas diz que antes ela tem que voltar para Thomas. Ivonete diz que prefere ficar encalhada. Demorou diz para Vivi que tem algo estranho porque a polícia chegou muito rápido e isto só pode fazer parte da armação de Lincoln. Fausto pega um megafone e diz que cercou o reformatório. Demorou e diz que Vivi tem que ir embora. Ele diz que foi tudo armado por Lincoln. É capaz do policial matá-lo. Lincoln aparece com o diretor como refém. Demorou e escapa com Vivi. Lincoln grita pela janela que vai matar o diretor. Fausto manda Xavier chamar o reforço. Xavier liga para Vilma e diz que ela pode chamar a imprensa, que o circo já está armado. Cíntia conta para Guga que Vivi foi salvar Demorou. O diretor diz para Lincoln se render. Lincoln diz que estão pagando. Ele amarra o diretor e vai atrás de Demorou e Vivi. Demorou conta para Vivi que Lincoln ameaçou se ela não assaltasse o supermercado. Ele conta que alguém pagou para Lincoln e tem alguém grande por trás dele querendo ferrar Pedro. Vivi diz que só pode ser coisa da Vilma. Antônio, internado no hospital, lembra de Beatriz e fica triste. Carolina leva Gildete na casa de Pedro para ajudar a limpar a casa. Rafa adora a visita. Pedro chega e fica constrangido. Pedro diz para Carolina que não precisa de Gildete limpando a casa. Demorou pergunta se Vivi a perdoa. Vivi diz que a ama. Lincoln aparece com uma faca e diz que Demorou é um cara de sorte, que saiu da rua e ainda tem uma namorada, como a Vivi. Lincoln diz que queria fazer a mesma coisa que Lipe fez com Vivi. Demorou parte para cima de Lincoln. Vivi enfia uma seringa nas costas de Lincoln. Demorou dá um soco em Lincoln e a faca dele cai no chão. Lincoln aponta a seringa para o pescoço de Demorou. A imprensa chega ao reformatório. Fausto pergunta quem chamou a imprensa. Xavier diz que não faz ideia. Ivonete assiste à televisão a notícia sobre a rebelião. Pedro liga a televisão e vê imagens da rebelião no reformatório onde está Demorou e Vivi. Darlene avisa Guga e Cíntia sobre a rebelião. Lincoln aparece com Demorou como refém e diz que Demorou escolheu ferrar a própria vida para salvar a de Vivi. Lincoln manda Vivi pegar o diretor como refém. Vivi aparece na porta do reformatório com a seringa no pescoço do diretor. Fausto fica chocado ao ver Vivi como uma refém.